Rodrigo está fora da Copa. Sempre triste demais, né? Quando um jogador se lesiona. Ele teve a famosa lesão de joelho, né? O LCA, ligamento cruzado anterior. Mais menisco também, né? Ele vai ter que operar também o menisco, até similar ao que aconteceu com o Neymar naquela lesão grave de joelho jogando pela seleção contra o Uruguai. Então é sempre triste para qualquer jogador ter uma lesão dessa. É muito tempo fora, muitas incertezas. Quando vou voltar? Quanto tempo? Será que eu vou voltar o mesmo? Agora imagina antes de uma Copa do Mundo, né? Que é o sonho de todo jogador. E você pode até aí falar, mas esses jogadores não estão nem aí para a seleção brasileira. Cara, mentira. Eles estão aí sim. Estão muito aí, é o sonho de cada jogador, eles sempre falam isso. Cara, a Copa do Mundo está no imaginário de todo mundo que ama futebol e, obviamente, quem é atleta, quem está lá também sonha com isso, sonha em jogar pela seleção brasileira. Então é muito triste. E aí vamos debater aqui hoje qual o tamanho dessa ausência do Rodrigo, quanta falta ele faz. Será que ele faz falta para a seleção brasileira? Eu vou debater um pouquinho disso hoje. Se você já não está inscrito aí no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like aqui. Se gostar, se não gostar, não precisa deixar like. Dá uma assistida, se gostou, amigo. Aí sim, eu vou pedir para deixar o like, mandar para os amigos, falar para a galera, pô, vai lá, dá um clique, visualização, que ajuda pra caramba. Tô voltando aqui de vez no YouTube, vou fazer muito vídeo aqui, sem muito compromisso, vou sair falando, sair fazendo vídeo, trocando ideia nos comentários com a galera, então também deixe seu comentário, que eu respondo todo mundo. E aí, aos poucos, eu vou vendo em que direção isso aqui vai dar, beleza? Então, falando do Rodrigo, cara, eu acho que ele vai fazer falta para a seleção brasileira, é um cara que está sendo sempre convocado. Ele esteve na última Copa, deu uma assistência ali no gol do Casemiro, lembra do golaço do Casemiro contra a Suíça? Um toque de primeira do Rodrigo, até meio lado de fora do pé, e o Casemiro pega meio de 3 dedos, assim, o lado externo, a bola vai no canto, um golaço. O Rodrigo que deu aquela assistência. Mas ele foi reserva praticamente na Copa, entrando ali no segundo tempo, geralmente. Só jogou de titular uma vez na Copa do Mundo. Mas, claro, ele vem crescendo, vai bem no Real Madrid, saiu com a expectativa muito alta aqui do Santos, né? Muita qualidade técnica. O Neymar, por exemplo, sempre falou, cara, esse é o próximo 10 da seleção brasileira. Mas eu acho que, no geral, ele ainda não performou, né? Acho que ele não virou o jogador que a gente imaginava, e principalmente na seleção brasileira. E aí, nessa que eu entro, ele vai fazer falta? Vai fazer falta porque é um cara de qualidade, está sempre sendo convocado, então se não vai ele, vai ter que ir um outro que é abaixo dele. Mas eu acho que essa carreira dele na seleção brasileira, não atingindo o seu potencial, diminui, eu acho, a ausência dele na Copa do Mundo. Pode perceber aí, eu já estou fazendo esse vídeo um pouquinho, alguns dias depois dessa notícia, que não causou uma grande comoção essa ausência do Rodrigo na Copa do Mundo. Ele está fora da Copa do Mundo e não causou comoção. E aí, eu acho que, entre aspas, tá? Muitas aspas, isso é culpa do próprio Rodrigo. É que ele não jogou tanta bola assim na seleção brasileira. A verdade é essa. E aqui não é falar mal do jogador. Eu sou fãzaço, já falei aqui. Eu sempre cravei que o Rodrigo ia ser um cracaço desde a base. Tecnicamente é muito acima, mas eu não posso correr da verdade, não posso correr dos fatos. Na seleção brasileira, o Rodrigo não performou para ser um cara importante, a ponto de, quando sair a notícia que ele está fora da Copa do Mundo, muita gente se lamentar, achar que agora o Brasil está com problema, caramba, quem será que vai jogar no lugar? A gente não sabe nem se ele seria titular. A verdade é essa. Então, de novo, acho que o próprio futebol do Rodrigo, ou a falta de futebol do Rodrigo, no nível que a gente espera dele na seleção brasileira, faz com que essa ausência não seja tão sentida. A verdade é essa. Acho que vai fazer falta, porque é um jogador de qualidade. Se ele vai ser reserva, se você titular, vai entrar, e assim, no lugar dele não vai entrar um cara melhor. Mas assim, eu não acho que seja questão de desespero. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Por exemplo, sei lá, se o Casemiro se lesionar, né? A gente pode achar, caramba, um baita desfalque para o nosso time titular. Tô entendendo o que eu tô falando aqui? E eu acho que não é o caso do Rodrigo. Agora, o próprio, sei lá, vou dizer aqui, o Bruno Guimarães é titular, a gente não sabe quem vai entrar. Ele tá lesionado, não joga a próxima data FIFA, mas para a Copa do Mundo ele já vai estar recuperado. Acho que é um cara que é mais importante hoje dentro da seleção brasileira do que o Rodrigo. E pelo amor de Deus, né? Eu não tô comparando o nível de jogadores, não tô comparando o Rodrigo com o Bruno Guimarães. Estou falando da importância deles hoje na seleção brasileira. Hoje o Bruno Guimarães é um titular certo ao lado do Casemiro. E aí eu estou realmente usando um cara do nível mais baixo, que não é um grande craque do futebol mundial, um ótimo jogador, está muito bem na Inglaterra, virando ídolo no Newcastle, acho que já né? Conquistou título depois de 70 anos, titular na seleção brasileira, mas a gente sabe que não é craque da primeiríssima prateleira do futebol brasileiro, do futebol mundial, entre os grandes craques do nosso futebol. E aí o Rodrigo é um cara de Real Madrid, já foi muito importante no Champions League, a gente tinha essa expectativa, né, do cara muito habilidoso, acima da média lá na frente. E ele não é
titular da seleção brasileira, não indiscutivelmente. Claro que o Ancelotti está chegando agora, só tem 8 jogos, né, no comando da seleção brasileira. Ele já foi titular em alguns jogos, outros ele não foi, esteve lesionado também em uma convocatória, enfim. Então eu acho que essa é a questão. Ele não causa uma comoção hoje. Infelizmente não mostra tanto futebol assim. Dá pra gente dizer o mesmo do Vinícius Júnior, né? Também não mostra tanto futebol assim ainda na seleção brasileira. Mas no Real Madrid já mostrou mais, né? Hoje o Vinícius Júnior é um jogador acima do Rodrigo em importância no futebol mundial. Não à toa ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo da France Football, do The Best, né? Do FIFA The Best. Na France Football ficou em segundo, mas todo mundo queria que ele ganhasse. Achou que foi um absurdo o Rodrigo ter levado. Enfim, hoje ele é um jogador mais relevante no futebol mundial, apesar de na seleção brasileira também ficar um pouquinho abaixo. Tinha só esquecido de falar os números, que eu tinha até anotado aqui do Rodrigo. 37 jogos e 9 gols apenas na seleção brasileira. É muito pouco, né? Ele está jogando aí desde sempre na seleção brasileira, desde 2019, foi a primeira convocação dele, né? Tem 9 golzinhos pela seleção brasileira, é muito pouco, é muito pouco. Então acho que por isso que não teve uma comoção. Machucou, muito triste pelo jogador, já dei minha opinião aqui, acho que vai fazer falta, acho que ajudaria a seleção na Copa do Mundo, mas eu acho que não causa um trauma de, meu Deus, o que vamos fazer agora? Será que diminuíram as nossas chances? Pensando para frente, né, na próxima convocação da seleção brasileira, quem você convocaria para o lugar do Rodrigo? Porque tem isso, né? E aí eu acho que isso também mostra um pouquinho porque que a ausência dele, claro que vai ser sentida um pouco, né? Porque a gente não tem grandes nomes, né? Eu acho que na ponta direita, especificamente, o Antony voltou a jogar muito bem no Betis, né? Fez um gol de puxeta agora recentemente, tem feito gols, dado assistências, voltou a jogar bem quando volta para o futebol espanhol. Mas aí tem o Ryan, que estava muito bem no Vasco, já chegou bem na Inglaterra, no Bournemouth, e ele está jogando exatamente no lado direito, não está jogando de centroavante como ele vinha jogando nos últimos jogos do Vasco. O Ryan joga pelo lado direito do ataque, e vindo por dentro, chegou até a atuar no lado esquerdo também no primeiro momento, mas tem jogado de titular na direita, então acho que ele de repente pode aparecer aí, tá vindo com tudo, jovem, muita força física e claramente está em ascendência. Eu acho que o Ancelotti podia mirar isso, já que os outros que são conhecidos, eu falei do Antony, quem foi convocado antes? O Savinho, que também teve uma lesão, tá ali no City, eu acho que são jogadores que a gente já viu o potencial deles e eu acho que a gente não está satisfeito com esse nível para a Copa do Mundo. Podem ir no grupo? Claro que podem ir. Mas, de repente, o Ryan está no ascendente, até lá, um jogo atrás do outro, pode chegar no nível muito alto. Então, o Ryan pode ter uma oportunidade, na minha opinião, e o outro é o Endrick. Sim, o Endrick, ele pode ter oportunidade tanto quanto centroavante, mas pode ser nessa vaga do Rodrigo também, porque é outro que está jogando no lado direito. No Lyon, esses gols que vocês estão vendo aí, participação, assistência, tem o centroavante e ele joga na direita. Claro, tem liberdade, vem por dentro o tempo todo, mas joga mais pelo lado direito. Então eu acho que é um cara que poderia ser convocado. Eu diria que os dois podem ser convocados. É o último teste, é bom lembrar disso, é a última data FIFA antes da convocação final. A seleção brasileira vai jogar outros amistosos perto da Copa, mas já vai ser com a convocação do Mundial. Então vai ser a última convocação do Ancelotti agora em março, amistosos contra França e Croácia, 2 amistosos fortíssimos. E depois disso, meu amigo, é a lista final. Quem convenceu, o homem convenceu, quem não convenceu, não vai mais. Então, eu acho que é uma chance do Ancelotti ver de perto alguns jogadores. Então, eu estou nessa expectativa de Endrick e Ryan, para ele ver um pouquinho de perto. Já que a gente está com algumas lesões, o Rodrigo já não vai, como eu disse. Então, abre mais uma vaguinha de um nome que era certo na Copa do Mundo. E aí, só no finalzinho desse vídeo, eu vou fazer um outro sobre. É claro que a ausência do Rodrigo abre mais um espaço para um possível retorno do Neymar. Não estamos com tantos nomes assim. Se é mais um que está fora, de repente pode sobrar uma vaguinha para o Neymar, mas eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, que eu acho, na minha opinião, já dando um spoiler aqui, quem se convoca é o Neymar. Vai depender do que ele vai fazer e, é claro, das lesões ou não, se ele vai ficar saudável até a Copa do Mundo. Eu acho que se ele ficar, dando um spoiler aqui, acho que ele está na Copa. Essa lesão do Rodrigo, de repente, entre aspas, né, claro, pode até ajudar. E você aí, vai sentir falta do Rodrigo na Copa do Mundo? Acha qual o tamanho do desfalque, né, da importância desse desfalque na Copa do Mundo para a seleção brasileira, tendo o Rodrigo fora? Me fala aí, óbvio, conta aqui nos comentários, já falei, respondo todo mundo. Valeu!